O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em nome do Todo-Poderoso, em nome da lei, eu declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Carvalhópolis, no dia 11 de maio de 2026. Boa noite a todos. No expediente hoje, de acordo com o telão, teremos apresentação e votação da ata da sessão anterior. Teremos também a apresentação do projeto de lei número 10 de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal. Todos os vereadores já receberam pelo WhatsApp a ata da sessão anterior. Receberam com antecedência. Creio que já foi lida por todos, então passamos para a votação da ata da sessão anterior. Vereadora Adriane. Favorável, presidente. Vereador Antônio Carvalho. Favorável. Vereador Creuton. Favorável. Vereadora Vaninha. Favorável. Vereador Eric. Favorável. Vereador Josuel. Favorável. Em tempo, justifico a ausência dos vereadores Daniel Caproni e da vereadora Andréia, por motivo de saúde. Passamos, então, para a apresentação do projeto de lei número 10 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, quem nos acompanha pelas mídias sociais. O Leandro que nos auxilia. Justificativa do projeto de lei número 10, de 29 de abril de 2026, que dispõe sobre a isenção de impostos sobre a transmissão de bens imóveis, do ITBI, em operações de permuta de desapropriação amigável no município de Carvalhópolis, com fulcro no artigo 156, inciso 2º, e artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal e artigo 176 do Código Tributário Nacional. Justificativa. Excelentíssimos senhores vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa de Leis o presente projeto de lei que visa modernizar a gestão imobiliária de Carvalhópolis e conferir maior agilidade à administração pública municipal. A proposta fundamenta-se nos seguintes pilares: eficiência administrativa. Muitas das vezes o município necessita de áreas particulares para abertura de vias, construção de escolas ou postos de saúde. A desapropriação amigável, mediante a entrega de outro imóvel público, doação em pagamento, é um caminho menos oneroso e mais rápido, evitando processos judiciais lentos e custosos. 2. Estímulo ao acordo. Ao isentar o ITBI nessas operações específicas, o município oferece um incentivo real para que o particular aceite a permuta ou a desapropriação amigável. Isso reduz a resistência do proprietário e acelera a execução de obras declaradas de utilidades públicas. 3. Justiça fiscal. Não faz sentido que o cidadão, ao colaborar com o desenvolvimento urbano, ceda sua propriedade ao município em troca de outra,
seja tributado em uma transação que visa primordialmente atender aos interesses da coletividade. 4. Existência de renúncia de receita significativa. Considerando que tais operações são pontuais e de interesse do próprio ente tributante, o município, o ganho social e a economia com indenizações em dinheiro superam amplamente a diminuição da arrecadação deste imposto específico nessas transações. 5. A Constituição Federal, no artigo 156, inciso 2º, estabelece a competência municipal para o ITBI, conferindo autonomia ao município para gerir sua base tributária. 6. Princípio da legalidade do artigo 150 do parágrafo 6º da Constituição Federal. Atende às exigências constitucionais de qualquer subsídio ou isenção tributária seja concedido mediante lei municipal específica do Código Tributário Nacional, no artigo 176. Segue a norma geral que permite a instituição de isenções, desde que especificadas as condições e requisitos em lei. O que este projeto faz ao restringir o benefício a imóveis declarados de utilidade pública. Eficiência e justa indenização, artigo 182, parágrafo 3º da Constituição Federal. A isenção garante que a indenização por meio de permuta seja integral, sem que a particular sofra retenções tributárias em uma transação provocada pelo interesse estatal. Diante do interesse público envolvido e da clareza da proposta, contamos com o apoio dos nobres para a apresentação desta matéria. Para a aprovação dessa matéria. Em anexo, a estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Estudo de impacto orçamentário e financeiro. Concessão de isenção de ITBI para permutas imobiliárias envolvendo um município particulares em imóveis declarados de utilidade pública para fins de desapropriação. Embora a isenção represente a não entrada de valor correspondente à alíquota do ITBI sobre os imóveis permutados, a renúncia é considerada nominal. A estimativa baseia-se na medida de transação de permuta de interesse público prevista para o exercício. Estimativa é em 500 mil, resultado em uma desoneração de aproximadamente 10 mil. A renúncia de receita relativa ao ITBI decorre da aplicação do artigo 14 do inciso 1 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal. Foi demonstrado pelo preponente que tal renúncia já foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, conforme o artigo 12 da mesma lei, e, portanto, não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A presente medida não compromete as metas de resultados fiscais, baseando-se na premissa da compensação por economia de despesa. A renúncia do ITBI é compensada pela eliminação imediata de custos inerentes ao processo de desapropriação, quais sejam: economia com indenizações em dinheiro. Na permuta, o município utiliza seu patrimônio imobiliário disponível, preservando o fluxo do caixa e a dotação orçamentária que seria utilizado para o pagamento de indenizações vultosas. Evitação de custos processuais. A desapropriação judicial impõe ao município o pagamento de custas, honorários periciais e, invariavelmente, honorários advocatícios sucumbenciais, que podem variar de 10% a 20% do valor da causa. Juros e correção. Processos judiciais de desapropriação acumulam juros moratórios e compensatórios, muitas das vezes duplicando o valor original do imóvel ao longo dos anos. A isenção do ITBI atual, como incentivo determinante para a composição amigável, é com disso que o particular, ao ter seu imóvel declarado de utilidade pública, oferece resistência à permuta caso este lhe gere custos tributários adicionais. Sem isenção, o custo da transação torna a permuta menos atrativa que a via judicial para o particular. Ao isentar o ITBI, o município garante a posse imediata do imóvel necessário ao serviço público, elimina o risco jurídico e economiza recursos que superem a larga escala o valor do imposto renunciado. A compensação dá-se pela redução das despesas correntes de capital, destinadas ao pagamento dos precatórios e sentenças judiciais relativas a desapropriações. A viabilizar pela posse rápida do imóvel também gera ganhos sociais e econômicos indiretos que fomentam a economia local.
Diante do exposto, declaro que a isenção do ITBI não acarretará impacto orçamentário financeiro e tampouco afetará as metas fiscais. Conclui-se que a medida é fiscalmente neutra ou positiva, uma vez que a perda do ITBI é ínfima se comparada ao passivo judicial e financeiro que a desapropriação litigiosa imprópria ao município. Portanto, a proposta cumpre os requisitos legais de responsabilidade na gestão fiscal. Carvalhópolis, 29 de abril de 26, a Paula de Carvalho fez um impacto. Então, projeto apresentado, agora para estudo, né? Ouvindo a leitura do projeto, eu acho muito necessário o estudo dele, né? Porque é de muita responsabilidade. Presidente, boa noite à mesa diretora. Concordo com a presidente, esse projeto acabou de dar entrada aqui nessa Casa de Leis. Né, eu acredito que precisamos analisar com muita responsabilidade todos os seus impactos. Né? Estamos tratando de isenção de ITBI envolvendo patrimônio público, permutas, desapropriações, e entendo que a intenção do Executivo, né, é trazer mais agilidade ao município, mas também considero muito importante garantir transparência. Critérios claros, segurança, também, né, a quem mais nos interessa, que é o público, a população. Por isso, presidente, desde já, né, deixo nosso posicionamento aqui para fazermos aí esse grupo de estudo para a gente analisar direitinho, principalmente esse impacto financeiro. Muito obrigada. Presidente, obrigado pela palavra que a senhora abriu a respeito ao projeto. Ainda não está em fase de discussão, mas as preliminares são sempre as importantes para esclarecimento. O projeto é um projeto que isenta o ITBI, que é o imposto pago pelos proprietários das terras, e isso é muito sugestivo, realmente é mesmo. Porque o cara está uma desapropriação amigável. Depois de ele cooperar com o município, ele tem que pagar para o município, depois de ele cooperar, dando um ativo dele. Então, é uma proposta muito significativa e mais importante para o município do que, tecnicamente, para o proprietário da terra. Né? Então, é um ganho muito importante que o nosso município vai ter com a aprovação dessa matéria. O secretário da mesa fará a leitura de um ofício encaminhado pelo servidor Wilson Barbudo Soares. Presidente, boa noite mais uma vez a todos. Recentemente teve um boato na cidade sobre mais comportamento ou mais conduta de servidores. E nós buscamos e prezamos pela verdade e corremos muito para que isso pudesse, a curto prazo, ser sanado. Eu vou estar lendo aqui o ofício que o servidor Wilson encaminhou ao então representante do município na época, o doutor Marcos Vinícius Calheiros de Souza, que era o médico que estava atendendo os nossos médicos. Depois eu vou ler a resposta que o médico deu. O ofício número 29 de 2026 da Secretaria de Governo. Ao senhor doutor Marcos Vinícius Calheiros Souza, a empresa Marcos Vinícius Calheiros Souza ME. Assunto: solicitação de esclarecimentos formais. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste, na qualidade de secretário de administração do governo do município de Carvalhópolis, solicitar esclarecimentos formais acerca de fatos que vêm sendo comentados no âmbito da municipalidade, os quais envolvem diretamente meu nome e a condução de minhas atribuições públicas. Chegou ao meu conhecimento a circulação de comentários no sentido de que teria havido por parte desse subscritor eventual solicitação indevida de vantagens, propina, no contexto do credenciamento ou prestação de serviço médico de plantão junto a essa administração, bem como suposta conduta de intimidação em ambiente de trabalho.
Diante da gravidade de tais alegações e considerando os princípios que regem a administração pública, especialmente as da legalidade, moralidade e probidade administrativa, no artigo 37 da Constituição Federal, venho por meio deste requerer manifestação expressa de Vossa Senhoria, no prazo de 5 dias, acerca dos seguintes pontos. Primeiro, se em algum momento houve por parte desse secretário qualquer solicitação de vantagens indevidas, direta ou indireta, relacionada ao exercício de suas atividades profissionais junto ao município. 2. Se houve por parte deste secretário qualquer conduta que possa ser interpretada como intimidação, coação ou abordagem inadequada em seu ambiente de trabalho ou fora dele. 3. Caso exista fatos, prova, testemunha ou quaisquer elementos que sustentam eventual alegação, que estes sejam formalmente apresentados. Ressalto que a presente solicitação tem como objetivo o devido esclarecimento dos fatos, a prestação da verdade, bem como a proteção da honra e da integridade da administração pública municipal e pessoal. Em fato será tornado pública. Destaco que ainda a veiculação de informações inverídicas pode engajar a adoção das medidas legais cabíveis nas esferas administrativa, civil e penal, nos termos da legislação vigente. Sem mais, para o presente momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais anteciosamente o Wilson Barbudo Soares Neto, secretário de Governo. Agora nós vamos estar lendo aqui a resposta que foi encaminhada à Secretaria de Governo pelo Dr. Marcos, referente aos questionamentos. Ao senhor Wilson Barbudo Soares Neto, secretário de Administração e Governo do município de Carvalhópolis. Dr. Marcos Vinícius Caleiro Souza, referente à resposta ao ofício número 29 de 2026, à Secretaria de Governo. Acuso o recebimento de ofício de notificação encaminhado por Vossa Senhoria, cujo teor foi devidamente analisado. Inicialmente, registra-se que se o expediente em questão envolve situação peculiar, na medida em que a autoridade subscritora do ofício também figura como pessoa mencionada nos fatos narrados, circunstâncias que recomendam especial cautela na condução da matéria à luz dos princípios que regem a administração pública. No mérito, esclareço de forma categórica que o notificado jamais foi abordado, contatado ou procurado, seja direto ou indiretamente, pelo notificante, tampouco por qualquer representante preposto ou intermediário a ele vinculado, para apresentação ou solicitação que viesse vantagens indevidas, favorecimentos ou qualquer outro tipo de benefícios ilícitos. Ressalta-se que não houve, em momento algum, qualquer tratativa que pudesse dar suporte às alegações constantes do ofício, as quais, até o presente momento, não se encontram acompanhados de elementos mínimos de comprovação. Dessa forma, inexiste qualquer fato, ato ou circunstâncias de natureza irregular ou ilícita que possa ser atribuída ao notificado, razão pela qual são integralmente refutadas as alegações apresentadas. Registra-se ainda que o notificado não mais mantém vínculo contratual com o município de Carvalhópolis, em razão do regular encerramento da relação anteriormente existente. Diante do exposto, resta demonstrada a completa negativa deste notificado quanto à veracidade dos alegados comentários no âmbito da municipalidade, pelo que se tem ciência. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos dentro dos parâmetros legais aplicáveis. Carvalhópolis, 5 de maio de 2026, Dr. Marcos Vinícius Caleiro Souza. Então, essa é a resposta que o doutor encaminhou, presidente. Senhor presidente, esse ofício aí é relação daquela planinha sua na tribuna, a
respeito do Dr. Marcos, o médico, né? Eu posso até comentar um pouquinho a respeito disso, presidente? Eu acho isso muito importante, senhor presidente, porque isso aí é um esclarecimento. Agora, eu quero que ver com Vossa Excelência, convocar o Dr. Marcos na tribuna para dar uma explicação para a população, porque a partir do momento que ele estava trabalhando e aconteceu o fato, ele saiu do serviço e chegou falando para os seus familiares e para outras pessoas também, aí dos fatos que aconteceu, que levou a sua desistência de serviço. E ainda falou que estava com um contrato lá em Poço Fundo de 10 anos, deixou o contrato para lá para vir trabalhar aqui. Eu quero que ele venha na tribuna explicar à população o que levou ele a abandonar o serviço, pedir conta. Isso é um esclarecimento que ele tem que dar na tribuna, que a gente tem por obrigação de fazer as perguntas para ele também, porque isso é grave, isso é muito grave o que aconteceu, e essa resposta dele também, o que levou ele, o secretário, a encaminhar esse ofício para ele, responder, vai ter que explicar muita coisa nessa tribuna aqui, porque é importante para nós, vereador, também isso aí, saber do que aconteceu certinho, e a população também saber tudo aquilo que aconteceu, que levou à desistência dele do serviço. Estava tão bem, o médico muito bom, o médico todo mundo gostava dele, do trabalho dele, né? O médico muito, muito competente na área, e rapidamente desistiu do serviço. Então, que ele venha nessa tribuna para esclarecer nós, vereadores, e a população também, o que aconteceu que levou a essa barbaridade de largar do serviço, que é um médico muito importante no nosso município, e a população tem que saber, e a gente também tem que saber também, porque é muito importante o secretário encaminhar esse ofício para essa casa aqui, pedindo esclarecimento, e o médico também esclarecer os fatos através de ofício. Eu gostaria que ele viesse na tribuna esclarecer, não com ofício. Porque as perguntas foram feitas para ele, ele respondeu o que foi pedido. Então, eu quero que ele venha nessa tribuna para responder as perguntas que a gente vai fazer para ele. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nos permita também comentar um pouco sobre o fato, porque o fato é muito sério, grave e danoso às pessoas representadas. O doutor Marcos, um homem de muito respeito e credibilidade na nossa cidade, que de certa forma também fica sendo exposto à nossa população, por um fato onde ele já esclareceu, por um fato onde ele traz o relato, onde ele esclarece a nossa população por intermédio do seu ofício. Agora, vereador Carvalho, a gente tem que ter um pouco de cuidado com as coisas que a gente fala. Porque esse comentário aqui não está só na cidade. Esse boato aqui não ficou só na cidade. Semana mesmo eu encontrei um amigo lá de fama e ele estava comentando sobre isso. Então, às vezes, a gente pega as reputações das pessoas e joga na lata do lixo por mera política. Por mera, nem política, porque a política bem feita ela é muito aplaudida. Por politicagem barata. E isso não é benéfico, nunca foi e nunca será. Quando começou todo esse tema, todos nós ficamos preocupados. A cidade comentava isso. Prontamente, todos nós buscamos informações sobre o que estava ocorrendo. A gente sempre falou aqui. Nós nunca passamos a mão na cabeça de nenhum servidor. Nenhum. Agora, a gente sempre busca os fatos verídicos para que se apure ou que tome qualquer decisão. E quando surgiu isso, o secretário mesmo falou, nossa, eu preciso de uma resposta. Como é que eu me encontro na cidade? Como é que eu fico na opinião pública? Como é que a municipalidade fica? Graças a Deus, chega uma resposta do doutor Marcos, ao qual parabenizo mais uma vez, esclarecendo que não se passa de narrativas, não se passa de boatos. Quando o senhor cita que a pessoa tem um contrato com um outro ente federado, e o senhor fala que ele abriu mão daquilo para trabalhar na cidade, de repente ele para, o senhor não pode atribuir ao secretário de governo essa culpa, ou essa responsabilidade. O senhor citou aí, o senhor citou que o doutor Marcos tinha um contrato. Não, foi o senhor que citou aí agora.
na tribuna que não são nada disso. O senhor citou aí agora. Eu estou citando agora. É. Porque por isso que eu peço um esclarecimento para ele na tribuna. Então, mas o senhor citou agora que ele abriu... mas a Porque pessoa... isso saiu da boca dele, não foi da minha, não. Então, mas a pessoa não Então, pode por abrir... isso que eu quero esclarecimento aqui na tribuna. Sim, mas a pessoa pode abrir. E outra coisa, o doutor Marcos, ele não tem mais vínculo com o município. Hoje não tem, mas no dia que aconteceu, ele tinha Ele não vínculo tem com mais isso. vínculo. Mas Hoje o senhor ele não está tem, querendo... mas ele tinha. Olha, na verdade, não é nem responsabilidade, é uma irresponsabilidade, mais uma vez, na sua fala. É sempre assim, o senhor coloca as pessoas em saia Vereador, justa. quando aconteceu o fato, ele não estava trabalhando no serviço público? Estava trabalhando, Então, mas o senhor está alegando... hoje ele vereador. saiu, hoje ele não está mais. Sim. Mas quando aconteceu o fato, ele estava exercendo cargo público. Então, por isso Tudo que eu bem. peço ele vir na tribuna para dar esclarecimento. Inclusive, no ofício dele, ele deixa isso bem claro, que ele não mais faz parte do quadro do servidor público do município. O senhor cita aí que ele abriu mão de um contrato ou de um outro serviço de 10, 12 ou 15 anos para vir dar plantão em nossa cidade. Isso foi uma decisão dele. Foi uma decisão que o doutor tomou. Não foi... mas aí o senhor quer atribuir... Tá. A pessoa não pode tomar essa decisão? É isso que eu quero. A pessoa não pode tomar essa decisão? Eu não. A população quer que ele esclareça ali na tribuna o que levou esse acontecimento. Bom, o senhor pode perguntar a ele. Não precisa, não. O senhor pode perguntar a ele. Não posso perguntar a ele, porque ele já respondeu aí. Como ele respondeu para uma entidade pública, ele tem que dar esclarecimento na tribuna. O que me traz alívio, nobre presidente, vereadores, é saber que a administração pública ela segue o seu rito com responsabilidade com o que é público. E eu já deixo muito bem claro que nenhuma ilação ou nenhuma acusação a qualquer servidor que seja, vereador Antônio Carvalho, a qualquer um que seja, sem fato, sem prova, não será aceitável. Todas as acusações, todos aquilo que nós falar aqui, quer seja para fiscalizar ou para investigar, tem que ter pelo menos um fato, uma prova cabal do que nós estamos dizendo, para não acontecer o que está acontecendo. Mais uma vez, a reputação das pessoas são jogadas na lata do lixo por coisas tão banais que a gente vê que acontece sempre na política. Obrigado. Senhor presidente, o senhor não acha muito importante isso, quando ele cometeu esse ato, ele deixou de trabalhar num órgão público, aconteceu o fato. Ele está trabalhando. Hoje ele não faz parte do quadro da administração mais, de funcionário médico. Mas, se ele viesse nessa tribuna aqui, esclarecer nós e a população o que aconteceu, vai ficar muito mais bonito do que isso aí. Vereador Antônio Carvalho, mais uma vez esclareceu o senhor. Porque eu não estou aqui para defender prefeito, Não. secretário, nem médico, Mas não. o senhor tem que Nós temos conhecer que dar uma satisfação para o povo. O senhor não porque precisa... a vereadora presidente Ângela, é o que foi mais falou aquele dia ali. O senhor precisa conhecer lei, o senhor não conhece lei. Não. A única coisa que o senhor não É a conhece única é a lei. coisa que o senhor sabe fazer, Não. é puxar saco das coisas Eu erradas. conheço lei, eu É conheço a única as leis. coisa que você sabe. Conhece nada, Eu rapaz? conheço as leis. Conhece lei, Só o pra senhor conhece esclarecer. lei. O senhor não falava botando Não, barbaridade o aí. senhor não conhece lei, então não respeita a sua falta de conhecimento. Baseado na lei de licitação, a lei 14.133, foi aberto o credenciamento. Foi aberto o credenciamento. Doutor Marcos pegou, quando o credenciamento abriu, ele foi, se credenciou e começou a dar o plantão. Depois apareceram os outros doutores também pelo credenciamento, porque o credenciamento não se fecha. Não, doutor. Ele vindo nessa tribuna aqui esclarecer a população? Aí fica ele fica à vontade. Mas me responde para mim. O senhor não acha justo? Ele fica à vontade, se ele quiser vir a Não, convite. mas o senhor não acha justo que ele viesse aqui na tribuna Aí esclarecer? é parte dele. Para que ele bater boca aqui? Não Não precisa cabe bater a mim. boca, não. Agora- Viesse esclarecer o problema. pronto, Então, acabou. mas aí não adianta. Porque nessas alturas, a presidente Ângela saiu mentirosa na tribuna, então? Mas o que a presidente Ângela tem a ver isso? É Deixa- o senhor que está. Deixa eu fazer me uma conta pra mim. colocação. É o senhor que está dizendo o que a presidente Não, Ângela não, tem a ver essa com isso? resposta foi para mim, que eu iniciei o assunto lá. Para e mim, e a também, presidente não. terminou. A resposta foi Deixa- para mim que eu solicitei também. Dá licença aos dois, por favor. Deixa eu fazer uma colocação. A minha opinião sobre o Dr. Marcos não muda. Ele é um excelente médico. A população perdeu com o afastamento dele. Agora, o vereador Antônio Carvalho convida ele para vir até a tribuna, se ele sentir vontade.
Se ele quiser. E como eu já havia comentado com o senhor antes, eu duvido muito que ele vá querer vir, porque o sobrenome do Dr. Marcos é trabalho. Ele é um trabalhador sério, e, se eu me desculpo já adiantar, eu acho que essa discussão não vai produzir nada, porque, na minha opinião, ele não vai querer vir, entendeu? É essa a resposta dele. A resposta realmente é muito técnica, com certeza veio de advogado dele, né? E nós estamos perdendo tempo aqui de ficar Mas, viu, discutindo. Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora. O que levou o secretário a encaminhar esse ofício para cá, da resposta dele, tudo bem. Mas esse ofício... O que levou é que o nome da pessoa estava jogado às traças, vereador. Mas o então... senhor gosta disso, e nós não vamos aceitar isso. Ele tem que responder... Nós não vamos aceitar isso. Ele tem que jogar o nome das responder... pessoas atrás. Ele tem que responder para a população inteira que comentou isso. Ele está respondendo, o senhor não aceita a resposta. Não. O senhor gosta de eu não. denegrir as imagens Ele não das está pessoas. respondendo para mim, ele não está respondendo para mim, É que eu não isso sei que o o senhor nome gosta. dele. Dá licença. Eu não sei o nome dele. Eu não sei o nome dele. Ele tem que responder para a população o que aconteceu. Agora, Sim. para mim não tá, eu nem fede nem cheia esse ofício dele. Porque para mim não vai. Então Agora, para de falar, já que não fede o que eu nem acho cheia, ruim, o senhor falar certas palavras aí que agride o vereador. Que certas palavras? Porque o senhor não pode, o senhor não consegue discutir. E vocês vão continuar atingindo um outro. O senhor não sabe discutir. Não adianta. O senhor não sabe discutir. O senhor não sabe expressar um assunto. São Antônio, vereador. Para a população. Tá. O senhor tem que aprender a discutir um projeto. O senhor tem que aprender a discutir um relatório desse aí. Isso que o senhor não sabe fazer. O senhor está nervoso porque eu falei que o senhor não conhece lei. É por isso que você está nervoso. O senhor não conhece lei, você fica nervoso. Então, vamos lá? Vamos continuar, por favor? Quem conhecer a lei é advogado. Eu não sou advogado. Entendeu? Vamos lá. O senhor conhece tudo e não conhece nada. E, realmente, então, vamos lá, vamos concluir. A resposta é muito técnica mesmo, e veio de uma pessoa que, com certeza, conhece de lei e que foi pedido pelo doutor Marcos Vinícius que fizesse esse tipo de resposta. Concorda comigo, vereador? Concordo com a senhora, que a resposta do médico. Resposta do médico pedindo mas o ofício para o que o advogado. secretário mandou para a Câmara aqui é muito agressivo. Cara, Muito agressivo, agressivo. porque a resposta do médico Cara, é pede- excelente. Deixa Excelente a resposta O do cara médico. pede esclarecimento. Ele respondeu às aquilo pessoas que envolvidas, o senhor está reclamando. ele respondeu aquilo que ele achou de acordo que respondesse. Exato, aquilo que ele sentiu Agora, vontade. o requerimento tem que perguntar o mesmo. ofício do secretário que foi muito abusivo. Abusivo, o senhor passa vergonha direta acusando as pessoas aqui, rapaz. Toma vergonha na cara e para de Vamos acusar. lá, vamos dar continuação, por favor, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos passar para o uso da tribuna. Vereador Adriane. Vereador Antônio Carvalho. Vereador Creuton. Vereador Vaninha. 3. Creuton vai. Esquentou. Sequência de uso da tribuna. Vereador Adriane, vereador Antônio Carvalho e o vereador Creuton. Vereador Adriane. Mais uma vez, acho que está sem som aqui. Não?
Mais uma vez, meus cumprimentos, presidente, boa noite aos nobres colegas, ao Leandro e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Esquentou aqui o clima agora, né, a respeito aí desses ofícios, falou, não falou, vieram esses 2 ofícios, fica até chato essa discussão aqui, como a vereadora Maria Ângela disse aqui na tribuna, quando esse fato ocorreu, a verdade desmaia, mas não morre, né? Então, já foi esclarecido aí pelo secretário, o Neto, através do ofício, e também veio esse ofício aí, como diz a presidente agora, um ofício técnico, né? Respondido aí pelo advogado, e a gente espera, né, que as coisas se esclareçam bem, que a população precisa realmente saber a verdade. Presidente, eu inicio a minha fala aqui, parabenizando todas as mulheres, todas as mães, né, que ontem foi o seu dia, o nosso dia, não somente ontem, mas também todos os dias. Que Deus continue a nos abençoar, nos dando bastante sabedoria, discernimento, bastante saúde a todas as mamães. E agradeço a presidente pelo mimo que levou em nossas casas ontem, das mães vereadoras. Muito obrigada, viu, presidente? Que o próximo presidente aprenda com você a nos valorizar. Presidente, eu recebi aqui, agora à tarde, o ofício, a resposta do ofício número 8, onde eu pedi esclarecimentos referentes ao cadastramento para a futura doação de terrenos destinada à implantação de empresas no município. Então, está aqui a resposta. Eu ainda não fiz leitura. Vou fazer a leitura e trazer a resposta para a população na próxima sessão. Recebi aqui também a resposta do ofício número 13, onde os demais vereadores já tinham falado aqui na reunião, que é a respeito da implantação de placas de identificação nas ruas. E recebi aqui também o ofício número 12, em atenção ao pedido de informação protocolado, né, que eu protocolei no dia 7 de maio, referente ao processo de aquisição da instalação da balança rodoviária no local denominado Tajó. Graças a Deus, veio agora documentado a resposta. Também vou estar fazendo a leitura e trazendo a resposta na próxima reunião. E eu volto a falar mais uma vez a respeito do requerimento de minha autoria, que foi aprovado por essa Casa de Leis, onde eu recebi a resposta e volto a falar, que foi uma resposta, né, do ofício número 1, não foi informações claras, objetivas e de interesse público, né? Afinal, estamos falando da área da saúde. Quem não se lembra, esse requerimento foi a reavaliação da situação funcional e salarial dos servidores da saúde, que são os enfermeiros. Então, o ofício que eu recebi como resposta do requerimento, ele está vago, né? A única coisa que falou que não era para a gente se intrometer na vida alheia. Hora nenhuma eu me intrometi na vida alheia, né? Então, eu preciso de esclarecimentos concretos com a interpretação de que esse mandato estaria, né, trabalhando aí mesmo, para estar passando com transparência a situação em que se encontra essa situação dos servidores da saúde. Porque na resposta do ofício, não tem nada escrito. Não sei se foi feita uma reunião com os servidores, a que ponto está. Então, eu gostaria muito de saber, porque, sinceramente, presidente, o ofício veio muito vago, né? Porque quando nós buscamos informações sobre decisões administrativas, especialmente, né, nessa área da saúde que estou falando, estamos exercendo o papel que a população a nós confiou. Então, peço aí ao executivo, ao secretário, que nos mande aqui uma resposta do ofício número 1, mais concreta, porque até agora está muito vago. E eu preciso dar uma resposta aos servidores.
Também, presidente, eu quero aqui parabenizar toda a equipe da cultura, em especial ao secretário Emerson e toda a sua equipe, pela brilhante apresentação do desfile de carreiros realizado ontem. Um evento lindo, muito bem organizado, que valorizou nossas tradições, nossa cultura, reuniu tantas famílias. Fica aqui os meus parabéns e o meu reconhecimento pelo empenho e dedicação de toda essa equipe. Que eu não estive presente, mas eu vi pelos vídeos que estava muito bonito, as pessoas também comentando que foi uma festa maravilhosa e muito bem organizada. Presidente, também eu fiz uma observação em uma das minhas visitas que eu fiz, o que eu pude observar, e que eu acho uma observação pertinente e importante, que hoje todos os servidores da Prefeitura Municipal, eles trabalham uniformizados. É bonito, né, a gente vê todo mundo uniformizado. Mas o que me chamou a atenção foi que os servidores, né, os profissionais do Conselho Tutelar ainda não possuem uniforme. Então, faço aqui esse pedido de atenção e carinho com essa categoria, para que também recebam essa identificação tão importante no exercício do seu trabalho. Fica muito bonito, muito bem organizado. Hoje, os conselheiros, eu acho que são os únicos servidores que ainda não possuem o uniforme padronizado aí da Prefeitura. Então, eu deixo aqui o meu pedido dessa observação que eu fiz. E também, presidente, dando uma volta no município, eu pude perceber também que as máquinas estão trabalhando, né? Fazendo aí os reparos nas estradas, mas eu venho pedir aqui para que seja feita a limpeza das laterais das estradas, porque está muito feio, a estrada está cada vez se estreitando mais. Então, eu venho aqui mais uma vez fazer esse pedido aí sobre a limpeza das estradas. Hoje, em especial, eu falo da estrada do Adir, onde está dificultando até a passagem do transporte de aluno. Então, ali está perigoso, está fechando a estrada, pedir aí para que seja feita essa limpeza. Então, hoje, em especial, ali a estrada que vai lá para o sítio do Adir. Se puderem fazer esse favor, eu agradeço. Muito obrigada e boa noite a todos. Vereador Antônio Carvalho. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao pessoal que está assistindo pelo Facebook. Senhor presidente, hoje também eu quero falar a respeito de estrada. A semana passada eu falei a respeito da estrada do Moquém, inclusive a senhora reforçou o meu pedido. Hoje foi passada a máquina para a tarde lá. Ficou bom, tinha que ter ficado melhor, mas a máquina foi lá em cima e voltou, já melhorou muito a estrada, como a vereadora Adriana falou. Mas a máquina passa debaixo das árvores, limpa o barranco, mas as árvores ficam cobertas da estrada. Então precisa de uma limpeza, em muitos lugares precisa de poda de árvore mesmo, para poder limpar as estradas. E também foi até lá no Gilberto da Lúcia também lá, tampou aqueles buracos lá, e pedi para a administração também, colocou um cascalho, ou entulho, naquela vargem lá onde tinha uns buracão, aí encheu de terra, dá um chuvisqueirinho, vai formar o buraco de novo, né? Então, pedi para colocar uns entulhos lá, para poder ficar bom, para as pessoas ir e vir tranquilo. Pedi também cascalhamento nas estradas, que vai ali para a Nega Vieira, ali para o lado do Catanduva, para todos os lugares, Lagoa também, passou a máquina lá, a máquina passou, jogou terra nos buracos, como só diz aqui uma reunião que tampou de terra, tirou as terras, os buracos continuou a mesma coisa. É o que está acontecendo lá hoje. Então, no município inteiro. Então, não é específico o São João lá, indo para Catanduva. É o bairro todo. Precisa de um cascalhamento e jogar uma água e roletar assim, pelo menos aqueles lugares mais críticos, para tampar um pouco aqueles buracos.
para melhorar a estrada, para dar uma duração melhor para a população, pelo menos esse tempo de safra de café agora, milho, né, que o pessoal está colhendo, então o povo precisa de mais segurança, estrada boa, aí dá segurança para todos os munícipes e os trabalhadores. E quero também comentar, senhor presidente, a respeito do médico Dr. Marcos. O médico Dr. Marcos, senhor presidente, a população inteira ficou sentido com a saída do médico no posto. É um excelente médico, eu não conheço ele, eu não conheço, mas a população, muita gente me falou para mim, que foi uma perca muito grande a saída dele do posto de saúde, ainda mais no sábado, domingo de feriado, que é onde que tinha que deslocar para Machado, e tem um excelente médico, que é uma vitória para a nossa população. Mas, infelizmente, senhor presidente, aconteceu isso que aconteceu. Como eu falei para a senhora, e falei ali para o vereador Josuel, a respeito, como ele respondeu através do ofício, a gente fica até satisfeito que ele respondeu aquilo que a consciência dele mandou. Agora, eu queria saber com ele, né, através dessa tribuna que eu falei, quando aconteceu o fato, ele era um servidor público. Hoje ele não é mais, mas como ele exercia um cargo público, que ele viesse nessa tribuna, esclarecer a população, o que aconteceu, o que levou à saída dele, porque no momento que ele saiu, a população inteira ficou sabendo daquilo. Eu fiquei sabendo também através da população, como a senhora ficou sabendo também, todo mundo ficou sabendo. Então, que ele esclarecesse aqui nessa tribuna, para a população inteira. Igual a senhora falou, tem certeza que não vem, não é? Mas se ele pudesse fazer um favor, de pedir um favor para ele, vir esclarecer a população, que a população ficou muito sentida do comentário que aconteceu no nosso município. É um comentário. Agora, como surgiu esse comentário? Aonde surgiu esse comentário? Eu falei nessa tribuna aqui, a senhora fez o remate, mas é o que chegou até eu, até a senhora, até a população. Agora, quem sabe a verdade que aconteceu é ele. Ele respondeu o ofício aí, respondeu, está respondido. Mas a população quer saber o que aconteceu que levou à saída dele. Que estava tão bom, estava tão animado, estava tão com vontade de ajudar a população. E a população ficou tão sentido da falta dele ali, da saída dele. Então, quer esclarecer essa população, se realmente aconteceu ou não aconteceu. A população inteira sabe, o comentário da população, é isso que todo mundo sabe, que a senhora sabe, o vereador Eric sabe, o vereador José sabe, todo mundo sabe, é o comentário do povo. Então, se não aconteceu nada disso, que esclareça. Esse ofício, quando encaminhou o ofício para o Dr. Marcos, numa terça-feira eu fiquei sabendo, um dia antes de acontecer, dele encaminhar o ofício. Eu fiquei sabendo desse ofício de um dia antes, até chegou o Dr. Marcos. Saber tanto que a população traz o conhecimento para a gente. Mas eu gostaria, Dr. Marcos, com todo respeito, porque eu já falei, eu não conheço o senhor, mas tenho o maior respeito do senhor pela população que me chegou até mim, falando que o senhor é um excelente médico muito bom. Foi uma perca muito grande que o nosso município teve. Então, que o senhor viesse nessa tribuna, fizesse o favor, vir nessa tribuna, esclarecesse a gente, eu como vereador, esclarecer a população dos fatos que aconteceu. Por quê? O secretário sentiu muito ofendido da população falar o que foi falado. Agora, o doutor Marcos tem que esclarecer a população de que forma foi surgir isso. Aonde que começou essa fala do povo? Como que surgiu? Aonde que tem fumaça, tem fogo. Só pode ver que tem fogo. Então, é isso que tem que esclarecer a população. Porque nós, se cair, o secretário encaminhou esse ofício aí, eu assisti um vídeo dele falando que esse comentário surgiu nessa tribuna.
por uns vereadores fazendo politicagem nessa tribuna. A senhora também ouviu o vídeo, tenho certeza. E sempre a pessoa o que comentou aqui foi eu e a senhora, Vossa Excelência, e eu que comentamos aqui. Então, esse ofício foi encaminhado, direcionado para nós dois. Aquele vídeo que ele fez foi para nós dois. Então, senhor secretário, esse requerimento que o senhor fez aí, o senhor tem que responder para a população. Responde para a população como que surgiu, pergunta para o médico como que surgiu esse fato que aconteceu. Aí, certamente, o médico vai esclarecer o fato que aconteceu. Isso que é importante. Agora, o senhor respondeu no ofício aí, que fiquei satisfeito da resposta sua, mas a população quer saber como que aconteceu esse fato, como surgiu isso, e aonde surgiu isso. Isso eu gostaria de saber, senhor presidente. Porque o secretário está certinho de reagir, procurar saber, mas tem que direcionar isso à população. Pedir o esclarecimento da população, porque isso veio lá de fora para dentro, não de dentro para fora, dessa casa. Então, eu gostaria, doutor Marcos, que o senhor colaborasse com essa casa, com a população, esclarecer os fatos que aconteceu, porque a gente, depois que aconteceu aquilo, senhor presidente, a gente sabe, o boato da cidade era só isso. É na cidade, é na zona rural, é para a cidade de Machado, vizinho. Como que aconteceu isso? Que nós não sabíamos, eu fiquei sabendo, o dia que eu falei aqui na tribuna, já fazia vários dias que eu já tinha deixado de trabalhar. Então, na verdade, a gente deu um cumprimento naquilo que a população estava falando. E como a senhora disse, também no final da sua palavra, me lembro direitinho, que a senhora falou que nem um saco de açúcar não endossa ele mais. Então, é muito triste a população conviver com um tipo de coisa dessa, né? Se surgiu isso, o que o secretário tinha feito? Se ele tivesse passado um pano nisso, morria o assunto. Morreu o assunto, acabou. Mas, infelizmente, foi correr atrás do doutor Marco, encaminhar esse ofício para ele responder. E, então, ele respondeu com toda a sinceridade dele, né? Se ele tivesse passado a régua nisso, tinha morrido. A população nem comenta isso mais. Não sei se você percebeu. Nem comenta mais não, mãe. Porque tem outros médicos também, excelente médica, aqui está atendendo também, uma excelente médica também, cobriu o setor dele que está trabalhando. Então, isso precisava. Agora, o secretário foi fazer que vídeo, alvoroçou a população, ainda encaminha esse ofício ainda, mais ainda, e você vai longe agora. Vai longe que eu quero esclarecimento disso, do fato que aconteceu. Como que surgiu e que jeito que surgiu esse assunto que a população ficou sabendo. E de onde saiu isso? Porque, na verdade, senhor presidente, o médico certamente, comentou com muita gente isso aí, para esse fato gerar na cidade igual gerou. Comentário teve, sim, mas a população não ia adivinhar o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu, porque aonde tem fogo, tem fumaça. Onde tem fumaça, tem fogo. Então, eu quero deixar aqui meu desabafo a favor da população, porque isso aí, a população quer saber também do que aconteceu. Conclui, vereador. E outra coisa também, senhor presidente, falar também da limpeza da cidade. Só para concluir. Ali, uma parte da cidade ali para cima, muito mato, precisando de uma limpeza muito séria na cidade. Então, pedi à administração que resolva esse problema e boa noite, muito obrigado. Vereador Creuton. Boa noite, os vereadores. Boa noite
Leandro. Boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Semana passada eu trouxe aqui uma questão a respeito do campo, onde eu pedi que fosse feita a poda da árvore lá, né? E mais a regulagem dos refletores. E não foi feita até hoje. Eu ainda conversei com o secretário da Reginaldo, onde ele disse que está contratando um caminhão MUC, guincho, para estar fazendo a regulagem do refletor, a troca das lâmpadas, acho que precisa de umas 2 lâmpadas trocar, e a poda da árvore. E falando em estrada, eu queria pedir para eles que, se fosse possível, colocar um pouco de cascalho ou entulho na passagem ali entre o que liga a estrada do Pântano e do Lambari. Aqui vai ser usado lá para um desvio, né? A hora que for fazer o calçamento lá, vai ser usado como desvio. E lá, qualquer chuvinha que der, vai interditar, vai ficar vão ficar sem estrada lá. E tem um aterro também lá que precisava dar uma erguida nele, que está de hora em hora estourado lá. E você quer a palavra, doutor? Obrigado pela parte. Pelo que o senhor falou, que é aquele aterro de Zé Antônio ali, Exatamente. aquilo ali faz muito tempo. O senhor lembra quando eu cheguei para lá, que eu vi um vídeo lá, se der um chuvisqueiro, não sobe nada lá. O senhor sabe, o senhor passa lá caminho todo dia, caminho o da senhor roça. tem mais conhecimento do que eu. Mas aquele morro ali, aquele aterro, tem que crescer aquele aterro, que a água está quase pulando por cima lá. Então tem que crescer aquele aterro e cascar aquele morro, tirar aquele buracão, aquelas valas que estavam embora lá, lá foi tampado, tinha umas valas de 1,5 metro. Então, o senhor foi muito lembrado disso aí, porque a outra também, tanto aquele desvio lá, e tanto a estrada aqui do Ramor também, que vai ter um desvio muito grande ali também. Exatamente. Né? É mais Aqui um é do desvio, Ramor é uma também opção ali. a mais que vamos ter lá. Né? Porque aquela estrada do Ramor ali faz muito tempo, o senhor sabe que não passa a máquina lá. Não em frente à casa do Ramor. Se lá fizer um trabalho em frente à casa do Ramor, até vai prejudicar ele. Mas tem que fazer um trabalho lá que não prejudica nele, nem ele, nem a população. E a estrada lá tem lugar que não passa um carro. O senhor sabe disso. Exatamente. E a respeito do distrito industrial, eu tive conversando com o secretário hoje, e lá está dependendo da CEMIG fazer a extensão de rede, onde foi contratado, mas vai levar, espera de 30 a 120 dias, né? Para ser feita essa extensão de rede, para fazer a distribuição dos lotes, já fazer o sorteio. E a iluminação da rua Antônio Batista, foi comprado os refletores lá, os braços, só que está dependendo da empreiteira fazer também. E eu gostaria também de estar aqui parabenizando o pessoal da cultura aí, que trouxe um encontro de carreira esse final de semana, na pessoa do Hermes, como secretário, a Keniária, a Marcela, e o pessoal de apoio também, onde que estava lá a Kika, o Pretão, a Anice na cozinha, e eu pude presenciar lá no clube, e o pessoal do apoio, que era o Carlinho, o Kreuber, João Vitor, o Zeca, o Lolô, o Reginaldo e a Márcia, o Zé do Macir. E se eu esqueci de alguém, me desculpe, porque a gente às vezes não lembra de todo mundo, né? Queria parabenizar a todos pelo trabalho, desempenho, e a todos os carreiros que abrilhantaram a nossa festa aí, que foi inscrito 270, foi o recorde de Carvalhópolis, foi essa festa. Então, deixar aqui meus parabéns a todos, muito obrigado a todos que participaram, e que volte sempre, né? Que continue essa festa cada vez maior, se Deus quiser. A rua Antônio Batista, quem sabe Deus ajuda agora que coloque essa luz lá, porque está fazendo muita falta aquela luz naquela rua. Então, e outra coisa também, o senhor falou de um caminhão MUC para podar árvore, podar aquela na beira do rio também, para tirar, para limpar aquelas lâmpadas também do mato lá. Aí o senhor já falou que vai iluminar.
para fazer esse serviço também lá, que está precisando de uma poda de árvore que é adulta. Tem luz lá que o senhor passa lá, você não vê mais luz, lâmpada no meio do mato. Realmente lá tá meio crítico. Já pedimos aqui várias vezes, né? E quem sabe agora, né, nesse embalo, já faz ele também. Você queria a parte, Jó? Então, o mais é isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite mais uma vez aos vereadores que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de acompanhar a fala do vereador Cleuto aqui, parabenizar mais uma vez também as comemorações festivas de nosso município, batendo um recorde, como já relatado pelo vereador Cleuto. Isso é sinal que o prestígio que a nossa cidade tem para com os nossos vizinhos, que sempre fazem parte dessa festa maravilhosa aí, onde deu início semana passada, semana que vem, o evento principal aí. Esse ano não vai ter o rodeio, por questões mais técnicas e mais importantes, se requer nesse momento decisões mais nobres com a nossa população, mas vai ter as festividades para não se passar em branco. No mesmo sentido, também parabenizo mais uma vez as mães, né? Foi comemorado ontem o Dia das Mães, parabenizo as mães aqui do Parlamento e todas as mães do nosso município, que sejam sempre muito bem lembradas por todos. Eu anotei algumas coisas aqui, não, presidente, porque, em vez em quando, é preciso colocar os fatos em ordens cronológicas, muitas das vezes, e para estabelecer um pouco da verdade. Quando o vereador fala sobre um vídeo que o secretário de governo publicou, fazendo a sua defesa, ele não cita a vereadora Maria Ângela, ele cita simplesmente vereador. Então, o vereador Antônio Carvalho sabe que a resposta foi para ele, porque foi o mesmo vereador que veio a essa tribuna aqui falar ou fazer ilações, pode pegar as transmissões passadas, que ele que cita aqui que houve assédio ao doutor. Pode pegar a fala dele, que vocês vão ver, até na ata consta, se a ata estiver transcrita integralmente, vai constar que ele falou sobre assédio, não a vereadora Maria Ângela. Então, o vídeo feito, muito bem feito pelo nosso servidor, o Wilson, foi a respeito disso. E a gente sabe como é que funciona o parlamento, é sempre a semente da discórdia. Eu coloco uma pitadinha aqui para gerar um constrangimento ou algum impasse entre os aliados ou os companheiros. Isso é normal na política, isso é natural que ocorra. Mas, crendo na maturidade da vereadora Maria Ângela, ela não vai se levar por essas pequenas migalhas de discórdia. Eu gostaria de continuar falando sobre esse tema, porque a vereadora Adriane veio à tribuna e falou que é um tema chato. Não é chato. Sabe por que não é chato? Porque envolve honra. Envolve a integridade das pessoas, envolve o nome das pessoas, envolve a família das pessoas. Então não é um tema chato para se debater aqui, é um tema relevante que precisa ser falado. Porque quando surgiu o boato na cidade, não era o meu nome que estava lá, era o nome de alguém. O nome de alguém que buscou até o presente momento a verdade, o esclarecimento dos fatos. Inclusive, eu estava procurando um áudio aqui do servidor, o Wilson, para que eu pudesse colocar aqui. Ele me mandou um áudio. Ele mandou um áudio para o doutor Marcos, falando: doutor, eu não estou dormindo. Eu preciso esclarecer isso para a população, isso é muito sério. E eu não posso ficar com meu nome na cidade assim. Eu não sei de onde surgiu ou como surgiu, mas precisa parar. Porque se há verdade, se há fato, se há documento, se há como provar, traz. Porque o primeiro a pedir o afastamento seria nós aqui. Mas sabe o que acontece, vereador Antônio Carvalho? Quando o senhor vem na tribuna aqui e fala que era para ter passado o pano e ficado quieto, o senhor que tanto busca a justiça, é porque o senhor caiu em descrédito. A sua fala caiu em descrédito e a sua popularidade na população não está tão lá, é tão elevada. Está nas mesmas condições quando o senhor vai ao Tribunal de Contas do Estado e lá o senhor não consegue nem entrar, porque todo mundo lhe conhece e as portas estão fechadas para o senhor, porque sabe que o senhor não leva a verdade, o senhor só leva picuinha política. E mais uma vez, o senhor coloca o nome de servidores aqui nessa tribuna de uma forma descarada, injusta, que não poderia ser assim, não poderia ocorrer assim.
Tanto é que os servidores, outros servidores, já abriram processos contra o senhor, denúncias contra o senhor, por o senhor usar essa tribuna, fazer acusações que não existem fatos comprobatórios, colocou o nome das pessoas em xeque. E até hoje o senhor não consegue provar nenhuma das suas acusações. Nenhuma das pessoas que o senhor acusa, o senhor conseguiu provar alguma coisa. E tampouco vai provar, porque o senhor não trabalha com a verdade. Quando o senhor fala aqui porque ocorreu, eu lhe citei a lei 14.133 sobre credenciamento. É porque o senhor não lê lei, o senhor não conhece lei, o senhor não aprova a lei, é isso que ocorre com o senhor. Não se lembra aqui quantos anos faz que o senhor conseguiu aprovar uma lei nesta casa. O senhor não trabalha com a verdade, o senhor não consegue apresentar as propostas significantes, diferente dos demais vereadores. E eu preciso fazer essa defesa, senhora presidente, a senhora me perdoa, até mesmo o meu tom de voz, muitas das vezes um pouco mais elevado, porque é muito triste. Tanto temas que eu tinha para tratar aqui, quanto pontos relevantes da cidade, que eu podia estar aqui debatendo ou falando, mas a gente precisa subir essa tribuna e ser a voz de alguém. Ser a voz de alguém que, mais uma vez, é colocada em xeque pela atuação, pelo trabalho que faz. Olha que coisa, a pasta nem pertence a essa pessoa. A função nem compete a essa pessoa. O responsável pela pasta é a servidora Duda. Se houvesse algum tipo de corrupção passiva ou ativa, essa pessoa não teria gerência sobre essa pasta. Inclusive, a semana passada, o senhor trouxe aqui um relato que o senhor falou sobre um pé quebrado, alguma coisa. Aí eu liguei para a secretária, mandei mensagem para ela, falei, Duda do céu, pelo amor de Deus, como é que a pessoa chega no posto com um problema no pé e não tem um carro para levar no médico? A Duda falou assim, eu não sei de onde surgiu isso. Não sei de onde saiu isso. Como que alguém chega no posto de saúde que tem 4, 5, 6, 10 carros parados ali, não tem um para levar? Tem. E ela não soube me dar uma resposta de onde veio isso. Ela ligou para os motoristas, ligou para todo mundo, ela ligou até para o Guilherme, que não tem nada a ver com a pasta dela. O Guilherme falou assim, não sou eu não. Até que ela ligou para o Guilherme, doutor, médico, e o doutor esclareceu o que ocorreu. Então é assim, é o tempo todo tendo que vir a essa tribuna aqui, rebater ilações, mentiras, acusações levianas, mas isso prova a desmoralidade que o nobre vereador tem com a população. E a falta de respeito que tem com a população. Trazer esses temas à tribuna sem que haja nenhuma comprovação desses fatos. Isso é repugnante. Isso me causa certamente sim uma pequena ira, mas uma ira santa. Quando eu faço uma defesa enfática sobre esse tema, é porque ele mesmo falou. Olha como é que você vê que a pessoa trabalha com a mentira. Quem falou sobre o ofício aqui foi eu. Eu que falei nessa tribuna aqui. Eu tinha encaminhado ao servidor que pudesse encaminhar resposta a esse parlamento. Senão nós íamos solicitar um PAD. Eu ainda falei aqui. Vamos solicitar um PAD, administração pública, para que ele possa esclarecer em um processo administrativo as acusações que estão sendo manifestas. Então a pessoa vem agora à tribuna dizendo que, então assim, nunca trabalha com a verdade. Sempre trabalha com ilações, acusações falsas, e quando chega as respostas, não se agrada. Quando as pessoas respondem, não se agrada. Porque os dois ofícios pedindo informações de esclarecimento foi manifesto. E não foi do agrado do nobre. O nobre ainda quer mais informações, ainda quer constranger mais ainda as pessoas, quer trazer essa tribuna para falar de um tema já esclarecido. É porque sabe o que acontece, vereador? O senhor quer sempre ter um pretexto para acusar as pessoas. Um motivo para acusar as pessoas. Como o senhor não encontra, como o senhor não acha, o senhor fica criando. Mas não tem coragem. Nem coragem tem de chegar aqui nessa tribuna e falar, para tomar mais um processo. Para ir para a justiça mais uma vez responder. Tomou um processo igual esses dias. Não tem. Não tem coragem. Não, o processo a gente responde. O processo a gente responde. O senhor explicou o ofício que foi recebido lá do negócio do crédito da vigilância ali, mas 2 meses até agora o senhor não respondeu, não abriu a boca para falar disso. Processo a gente O crime que o responde. senhor cometeu nessa tribuna aí. Processo a gente responde. A gente vai fazer o quê? Se chegar a processo, a gente responde. Agora, trabalhar sempre com o que é verdadeiro. Buscando esclarecer os fatos. Não fazer como o senhor faz. E isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Profundo mesmo o negócio. Não, não, não. O senhor não se aprofunda. O senhor simplesmente traz as ilações, faz as acusações. E aí? Fica... Processa eu...
o senhor, processar o senhor vai receber um processo já nesse dia. Não tem problema, nós respondemos. Então, faz igual nós faz. Não, Mostra a nós- verdade para o povo. O senhor Vereador. fala mentira aí, e só mentira e mentira, fazendo o povo de bobo. Senhor presidente, repõe meu tempo. Simplesmente o processo a gente responde. Simplesmente a gente responde esse processo, a gente busca trabalhar com a verdade, não faz igual o senhor faz. É por isso que o senhor passa muita vergonha, porque o senhor sempre faz as acusações e violações. Graças sem a ser Deus, verdade. nunca passei. Se eu passasse vergonha, eu não estava 30 e tantos anos aqui. Não, vereador, a gente lhe conhece. Então, senhora presidente, mais uma vez, a gente trata sobre esse tema porque ele é relevante. Ele é muito relevante, esse tema, e eu espero que ele esteja esclarecido. Mais uma vez, a busca pela verdade, ela é sempre importante em qualquer esfera dos poderes. E aqui estamos sempre para esclarecer, e mais uma vez, minha solidariedade com essas duas pessoas que foram massacradas aqui nesses tempos aqui, com seus nomes sendo citados sem nenhuma necessidade. Vai usar para a tribuna, presidente? Então, você me dá um tempinho. Uma parte, não? Mas se permitir, eu posso... Ele citou meu nome, eu ia pedir uma parte para ele, mas ele não ouviu. O vereador Josuel acabou de citar aqui, ele citou meu nome, dizendo que eu disse que é um tema chato. De maneira alguma é tema chato. Isso aqui é um tema muito importante. Chato é a falta de respeito com a presidente. Essa discussão de vocês dois, onde não está levando a lugar nenhum. Se o vereador Antônio Carvalho estiver errado em pedir, por favor, para o doutor Marcos vir aqui na tribuna, dar um esclarecimento para a população, se você é contra, não precisa ter esse tipo de discussão aqui no plenário, que está muito feio. Chato e feio, Josuel, está ficando a sua puxação de saco. Porque você não é eleito somente por um grupo de pessoas, você não é vereador somente de um grupo de pessoas, você é vereador de Carvalhópolis, e Carvalhópolis necessita de explicação. Veio o ofício do médico, beleza, mas as pessoas querem informação. É demais ele vir aqui dar uma informação? Não é. Quando aconteceu o fato, ele era um servidor público. E como um servidor público, não custa mandar um ofício para ele, se ele tem disponibilidade, como a presidente falou, que ele trabalha muito, se ele tem disponibilidade, se ele pode vir aqui dar uma explicação para as pessoas. Eu não vejo nada de mais nisso. Se não aconteceu nada, beleza, né? Como já está sendo esclarecido, que ótimo. E a população precisa saber mesmo. Então, o que eu achei chato foi essa falta de respeito, não o tema. O tema é muito relevante e muito importante que seja esclarecido. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu preciso de uma parte também. Uma questão de ordem, por favor, porque eu tinha acabado a tribuna, a senhora concedeu. Não, sobre réplica e tréplica não, vereador. Simplesmente a senhora foi à tribuna, citou que era um debate chato, e a senhora falou chato, que era um tema chato. Simplesmente eu a refutei, porque envolve uma questão muito importante, principalmente sobre acusações de um fato grave. Tá, mas era sobre um tema. Era sobre um tema específico. E a senhora, não se agradando disso, a senhora vem falar sobre um mandato. Cada um gere seu mandato da forma que acha mais legal. Entre puxar saquismo e ser fiel a alguma coisa, tem uma diferença muito grande. Eu gostaria que a senhora pudesse estudar um pouco sobre essa matéria, entre puxar saco de uma coisa e ser fiel a uma pauta, ser fiel a um tema, ser fiel a um grupo, porque talvez a senhora não tenha muita fidelidade com o grupo. Obrigado, vereador. Eu vou estudar sobre ser fiel, como você acabou de dizer aí. Pode deixar. Obrigada, viu? Hoje não foi muito bom, não. Faltou paz. E a falta de paz não combina, não. Não havendo mais nada a tratar, nós vamos encerrar essa reunião. No próximo dia 18, recesso municipal. Então, voltaremos no dia 25 de maio. Boa noite, fiquem todos com Deus e na paz.